Olá, gente, muito bom dia. A partir deste momento está no ar o seu programa Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Muito bem, nós estamos aqui para estar levando uma palavra de fé, amor e esperança para o seu coração. Daqui a pouquinho você vai assistir mais uma mensagem especial da Palavra de Deus com o pastor Luiz Antônio. Mas antes eu quero fazer alguns convites especiais para você. Como você pode perceber, eu estou aqui bem no altar do templo da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no bairro Jardins, Avenida Pedro Valadares, número 999. Aqui onde acontecem as reuniões, às terças e quintas-feiras, às 3 horas da tarde e às 7h30 da noite. Na terça, o altar da família e na quinta-feira, a campanha de fé, a unção da vitória. E aos domingos, 4 reuniões especiais, 7 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 5 horas da tarde e às 7h30 da noite. 4 oportunidades de fé para você estar conosco. E a partir deste momento você vai acompanhar uma mensagem muito especial da Palavra de Deus com o pastor Luiz Antônio. Acompanhe, já já a gente volta. Os receberão, deu-lhes o poder de serem feitos. Estou falando aqui neste momento para pessoas que queiram verdadeiramente fazer a diferença em todas as áreas da sua vida. Cristo, que não está mais preso numa cruz. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Sabe, uma coisa que a gente percebe de quem tem dinheiro é o quanto essas pessoas são preocupadas com o que têm. É interessante como é mais fácil você encontrar uma pessoa financeiramente humilde, mais generosa do que uma pessoa rica. Por isso me chama a atenção quando você olha para a Bíblia e encontra um homem como Abraão. A Bíblia faz questão de dizer que era um homem muito rico. O versículo 2 diz: Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E mesmo ele sendo uma pessoa tão rica, ele não se tornou uma pessoa apegada ao que tinha. Tanto que um dia chegaram com ele e disseram: olha, os seus empregados, os seus servos, estão brigando com os empregados do seu sobrinho Ló. E quando ele ouviu isso, ele chamou Ló e disse: olha, não convém que a gente fique vivendo uma situação dessa. Não tem por que vivermos uma situação como essa. É melhor a gente se separar. Faz o seguinte, escolhe para que lado você quer ir. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Não tem problema. E Ló, ele olhou muito bem para os dois lados, e um dos lados que ele olhou, ele viu que era um lado que tinha um jardim muito grande, era muito verde, era muito bonito, era uma terra semelhante com a terra de Zoar. E quando ele olhou, ele falou assim: não é por nada não, mas eu vou ficar com essa parte aqui. Abraão não discutiu.
Abraão não teve medo. Abraão teve uma atitude, eu repito, não é uma atitude muito comum de se encontrar em quem tem muito dinheiro. Ele olhou para aquilo e falou assim: tá bom, sem problema. Então se você vai para cá, eu vou para o outro lado, sem problema. E foi. O interessante, irmãos, é que a palavra de Deus nos diz, no capítulo 13 ainda, no versículo 14, parece que Deus ficou ainda mais feliz com Abraão por causa dessa atitude e disse: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. A primeira coisa que eu quero então chamar a sua atenção é que Deus gosta disso. Deus gosta de gente assim. Deus gosta de gente que não é apegada ao que tem. Deus sente prazer em abençoar quem não é avarento. Então, eu quero te mostrar uma coisa na atitude de Abraão. Ele tinha, para você que gosta de anotar, anote isso. Ele tinha um modelo mental próspero. Modelo mental. A maneira, o padrão, a forma de Abraão encarar as coisas da vida era uma maneira próspera. Era uma visão próspera. Não era uma pessoa com uma visão mesquinha. E nós precisamos aprender isso na vida, gente. Tem pouco tempo que eu vi assim um grupo de pessoas abastadas resolvendo tomando uma decisão que precisavam tomar, e eles estavam emperrados na discussão, gastando um bom tempo deles naquela reunião, naquela discussão, por causa de R$40. Olha, R$40 é dinheiro. Tem hora que R$40 faz uma diferença tremenda. Mas eles estavam discutindo uma conta, um orçamento de quase R$6.000. Quer dizer, num orçamento de quase R$6.000, a pessoa ficar discutindo R$40 e emperrado, e alguns já tendo o ânimo alterado e gastando tempo, sem perceber que não existe nada mais valioso do que o tempo. E as pessoas estavam ali numa discussão. Existem pessoas que brigam muito por causa de mixaria. A maneira como às vezes um patrão trata um funcionário. A maneira. Às vezes a maneira como uma pessoa trata alguém que acabou de lhe servir. Seja num restaurante, seja em qualquer prestação de serviço. Você vê às vezes a pessoa discutindo, brigando por causa de R$1, por causa de R$2. E sabe o que é interessante? O modelo mental do qual estou te falando também não se refere a uma pessoa que não valoriza o que Deus dá. Não é isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que jogar dinheiro fora. Deus também não gosta disso. Quando Jesus Cristo multiplicou pães e peixes, depois que todos se alimentaram, ele chegou com os discípulos e disse assim: recolhei tudo o que sobrou. Por quê? Porque ele não gostava de desperdício. Se ele multiplicou naquele momento, depois ele poderia multiplicar de novo. Por que a preocupação de juntar o que sobrou? Porque aquilo tinha sido dado por Deus, era uma bênção. O que vem nas nossas mãos foi Deus que nos deu, diga graças a Deus. Então nós sabemos e devemos cuidar daquilo. Portanto, há necessidade de um equilíbrio.